Bom dia a todos. Não precisa falar online. Tá ok. Bem, bom dia a todos. Novamente bem-vindo aqui ao CIGE, esse evento que é organizado no ITA anualmente. Esta vai ser a sessão técnica número 3, com o título de Radar e Sensoriamento Remoto. Nós vamos ter o debate sobre 3 trabalhos. Eu sou o Major Romildo, trabalho aqui no Laboratório de Guerra Eletrônica do ITA. Estou substituindo o chair, que seria o professor Renato, né, mas teve um contratempo, então a coordenação pediu para que eu substituísse. Os trabalhos, então, que nós vamos debater durante essa sessão técnica avaliação da eficiência de uma medida de ataque eletrônico sobre um radar Phased Array 3D, que vai ser apresentado pelo comandante Thales, né? Convido, então, o comandante Thales a compor aqui a mesa. O segundo trabalho é o Direct Radio Frequency Signal Generation Using Commercial Off-the-Shelf Equipment, do Capitão Moura, né? Só vou pedir para que sentem na ordem, por favor, se eu puder sentar aqui na segunda cadeira, Moura na terceira. E o terceiro trabalho é FPGA Based Implementation of a Multi-Channel FFT Parallel Processor, do Capitão Tenente? Primeiro Tenente Câncio, por favor. Bem, lembro que essa sessão está sendo transmitida online também, então nós poderemos ter perguntas da audiência online, assim como perguntas aqui da nossa audiência presencial. O certificado de participação de apresentação vai ser enviado posteriormente pela coordenação do CIGE. Tá? Bem, deixa eu tomar minha posição aqui também. Major, com sua permissão, eu peço a todos que, na utilização do microfone, principalmente a mesa, que vai utilizar com mais frequência, que deixe o microfone próximo e direcionado à boca para ter a captação da transmissão. Se deixar longe, né, meio na lateral, por mais que saia no áudio, na transmissão não está saindo. Então, o pessoal for fazer pergunta ou fazer os comentários aqui na mesa, que atente a esse detalhe do microfone. Grato. Obrigado, Eric. Bem, então vamos começar com o primeiro trabalho, né, do comandante Thales. Eu pediria para o comandante então fazer um breve resumo, né, do trabalho, cujo vídeo está disponível no site, e o artigo completo também pode ser acessado no www.cige.ita.br. Então, só um breve resumo para depois a gente já entrar no debate. Comandante, por favor. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço pela participação de todos aqui nessa sessão técnica. Fazendo um breve resumo aí do meu trabalho, né, juntamente aí com o primeiro tenente Abreu, que não pôde estar presente. A intenção do nosso trabalho seria avaliar a eficiência de uma medida de ataque eletrônico, mais especificamente um bloqueio de ponto, né, simulado através de sinais no software MATLAB, de maneira que um sinal banda estreita modulado em amplitude, ou seja, AM, fosse utilizado na tentativa de jamear um radar que possui uma arquitetura ativa, né, capaz de estimar o parâmetro de elevação de alvos, né. Nesse cenário, nós fizemos algumas simplificações, tendo em vista que simularíamos um cenário marítimo, né, na presença de aeronaves ou jammers, transformando esse cenário, né, pela utilização de um arranjo linear, né. Nós compomos esse cenário considerando todos os objetos de interesse no mesmo plano vertical, de maneira que, com a determinação de uma relação entre a potência média de sinais pulsados do radar e a potência média do sinal interferidor, né, uma razão adequada entre as duas, conseguíssemos avaliar, de acordo com os algoritmos clássicos de estimação da direção de chegada, a eficiência desse jammer em relação ao radar que estava sendo avaliado.
tá, em 2 cenários. O primeiro cenário foi a diferença angular em elevação, né, de maneira que nós, de acordo com a interferência, né, realizamos o afastamento, ou seja, a diferença angular entre 2 aeronaves, né, foi avaliada até um ponto em que a interferência não fosse mais eficaz. Tá? E no segundo cenário, nós não medimos mais esse afastamento entre os alvos, mas sim avaliamos a SNR, ou seja, a distância, fomos afastando a distância entre o alvo em relação ao sistema radar, que estava realizando a estimação e elevação, e verificamos até que distância máxima que nós conseguiríamos manter esse jammer, tá, sendo efetivo para uma determinada elevação do alvo. Então, basicamente, seriam esses 2 cenários. E quantos elementos tem sua antena phase array? Sim, o arranjo, basicamente, né, é um ULA, né, seria um arranjo linear uniforme composto por 8 elementos. Né, a gente optou por fazer como ULA justamente pela questão do cenário marítimo, vamos dizer assim, poder ser simplificado, tendo em vista que em azimuth, né, a gente teria provavelmente as mesmas respostas, né, por não haver a presença ali de outros elementos naturais ali, como montanhas e outros empecilhos ali, né, outros retornos, né, de eco. Então a gente optou por fazer considerando uma ULA com 8 elementos. Ok. Bem, perguntas da audiência? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Comandante Tales, obrigado aí pela apresentação, pelo resumo, né? Eu assisti a apresentação sua. A pergunta é mais curiosidade mesmo, né? Acabamos de assistir ali, pelo menos acabei de assistir a apresentação da Ruth Schwartz, eu lembrei logo de cara, né? Você não pensou em ampliar as técnicas de pedido de ataque eletrônico possíveis? De cara ali, o RGPO seria o mais tradicional. Então, só essa pergunta só. Obrigado. Certo, agradeço a pergunta. Certamente, né, até a gente colocou como uma extensão do trabalho, né, trabalhos futuros, né, no final do artigo, essa possibilidade da gente explorar, por um lado, no lado do jammer, demais tipos de modulação, e pelo lado do radar, né, a possibilidade dele trabalhar com saltos em frequência, né, que seria uma segunda opção, que a gente considerou inicialmente o radar não trabalhando com salto em frequência, também como uma outra variação dos algoritmos selecionados, né, passando, a gente utilizou nesses 3 clássicos, foi Delay Sum, Capon e Music. Então a ideia seria, por exemplo, utilizar uma outra variação do Music, que foi o que já obteve um melhor resultado, para ver se ele teria um resultado ainda melhor, se fosse o caso. Mas certamente seria isso, a ideia de continuidade desse trabalho. Mais alguma pergunta? Comandante, esse trabalho está inserido em alguma pesquisa lá do Centro de Guerra Acústica e Eletrônica da Marinha? Ele é tema de alguma dissertação? Qual foi a motivação principal para esse trabalho lá na unidade dos senhores? A motivação desse trabalho ela surgiu, né, justamente no curso de aperfeiçoamento avançado, né, de 2022, agora, no início do ano, em que um dos alunos, né, teve o interesse de dar seguimento nessa área de medidas de ataque eletrônico, né, em que juntamos, né, esse interesse dele com a minha própria dissertação, né, que foi o estudo, né, o processamento de sinais em radares desse tipo. No caso, como eu falei anteriormente, a gente fez uma simplificação, né, para uma ULA, no entanto, o original, né, ele
conta com painéis, né, de sensores. Então, nós tivemos como motivação juntar, né, uma medida de ataque para essa arquitetura que já tinha uma simulação mais ou menos ali praticamente pronta para esse uso, para a gente fazer essa verificação do comportamento dessa arquitetura perante um ataque eletrônico. Daí foi a motivação. Mas se trata de simulação, né? Tem alguma previsão de fazer alguns testes em campo nesse sentido? Para comprovar esses resultados? A princípio, pela parte da Marinha, não chegamos a conseguir nada que nos levasse a fazer um teste de campo real, né? Até pela arquitetura do radar que foi utilizado, né? Até, vamos dizer assim, foi um empréstimo dos dados de um radar do Exército, né? Então, assim, para efeitos de teste, nós teremos o protótipo do próprio Exército, né, que poderia servir como base para a gente poder fazer alguns testes reais, desde que tivesse já algum projeto de MAI em andamento. Eu acho que isso seria bem viável. Não sei se alguém tem algum MAI já em andamento, mas fazer um teste na casa dos nossos amigos talvez fosse interessante, né? Mas pela Marinha, a princípio, a gente fez só como simulação. Só não, né? Já é bastante coisa, né? Às vezes é um trabalho de simulação, que não tem a parte experimental, ele revela tanta coisa quanto o experimental ou até mais, né? Então, é um trabalho muito interessante. Isso, exatamente. Agradeço. Mais perguntas da audiência? Natália está querendo fazer uma pergunta? Primeiramente, parabéns, comandante. Achei Obrigado. muito interessante o trabalho do senhor. E quando o senhor falou agora de MAI, me veio muito à cabeça os nossos trabalhos lá no meu instituto, o IAOP, Instituto de Aplicações Operacionais, que ano passado a gente teve a oportunidade de fazer a avaliação do pod de ataque eletrônico do AUMAIC, o AMX modernizado lá de Santa Maria. E a gente fez alguns testes do pod interferidor contra o Guepar, lá do EB, lá de Santa Maria. Então, talvez fosse uma oportunidade aí para ter uma vertente prática para os trabalhos do senhor. Eu agradeço. Assim, eu acho que a gente está aqui justamente para tentar, de alguma maneira, fazer alguns contatos que possam facilitar que esse andamento de uma coisa que foi inicializada, né? Como eu falei, durante até um curso, né? Surgiu essa ideia, e a gente, sabendo desses novos projetos que estão abertos, né? Eu acho que daqui para frente a gente pode tentar fechar alguns contatos que favoreçam esses próximos trabalhos aí, até com projetos mais aprofundados, né? A gente tentou fazer uma simulação inicial, né? Pelo menos da parte do MAGE, né? Mas talvez, analisando o trabalho de vocês, assim, a gente possa ter um complemento pela parte de um interferidor bem mais robusto, talvez, que possa ser usado nessa arquitetura. Então, eu te agradeço. E só para finalizar, as simulações foram todas feitas em MATLAB ou foi algum software específico? Não, a gente usou somente o MATLAB para fazer as simulações. Então tiveram que desenvolver todo o código ali? Foi. Afirmativo. Todo o código foi baseado, né, até aproveitando a própria arquitetura do planejamento do radar, do protótipo do EB, né. A gente chegou numa cadeia de recepção que tentasse simular de forma mais fidedigna, né, o radar real, né, produzido por eles, e de acordo com resultados comparados inicialmente, né, reais e simulados, que a gente pôde ter uma base que já fosse confiável, né, dos resultados, a gente conseguiu depois, através mesmo só do MATLAB, gerar sinais muito próximos ali daqueles reais produzidos pelo próprio radar em questão. Ótimo.
Mais alguma pergunta da audiência? Nós recebemos alguma? Não. Bem, agradeço, comandante Tales, muito obrigado pela exposição do seu trabalho aqui, né? E agora a gente passa a discussão, né, as perguntas, para o capitão Moura, né, aluno aqui do PPGAL, do ITA, cujo, novamente, o título do trabalho é Geração de Sinal, né, DRF, usando equipamentos COTS. Por favor, Moura, faz para a gente, por favor, um resumo do seu trabalho, dos resultados que você obteve. Sim, senhor. Primeiramente, obrigado pela audiência. Está dando retorno? Bom, novamente, obrigado pela audiência. Eu desenvolvi esse trabalho em conjunto com o meu orientador, o Coronel Olímpio, e basicamente ele se insere dentro do conceito de radar definido por software. O que seria isso? Trazer para o mais perto da antena possível toda a formação do sinal radar. Então, nesse trabalho, a gente utiliza 4 formas de onda, em que eu exponho a expressão numérica, a expressão matemática utilizada para gerar numericamente essas formas de onda. Foram pulsos simples, formas de onda pulsada, um Barker Code de tamanho 13 e um chirp. Eu gerei todas essas formas de onda no MATLAB. A partir disso, eu faço a mixagem com a portadora e, com esse cálculo, eu mudo o tipo de dados que eu uso para a minha forma de onda, porque no MATLAB a gente trabalha com precisão dobrada. Eu estava trabalhando também com sinais complexos, eu passo esse sinal para real e para int16, um formato que eu possa enviar para um AWG. Aí o AWG, que é um gerador arbitrário, ele vai receber via uma conexão Gigabit Ethernet essa forma de onda, vai transformar para analógico através do conversor digital para analógico dele, e a partir dessa nova forma de onda, no domínio analógico, eu conduzi com um cabo até um DSO, um osciloscópio com memória digital. Esse osciloscópio ele digitaliza de novo minha forma de onda, e a partir dessa forma de onda digitalizada novamente, eu comparo com a forma de onda gerada numericamente para ver se toda a expressão matemática, toda a forma de onda que eu gerei sinteticamente, numericamente dentro do computador e depois gerei analogicamente, se ela é fidedigna. Isso como uma primeira forma para testar esse conceito. Após essa primeira análise, eu fiz também um filtro casado dentro do meu código MATLAB, com tanto a expressão numérica do meu sinal, para ver um caso ideal, e a forma de onda digitalizada de novo, depois de passar pelo meu setup, e comparar as formas de onda novamente, se após o meu filtro casado, se elas também teriam uma boa correlação. E, por fim, aproveitando que o conceito de radar definido por software ele é bem dinâmico, a principal vantagem desse conceito é você ter como mudar os parâmetros do seu radar, mudar a forma que você trabalha, a sua forma de onda mais rapidamente. Eu inseri dentro do meu modelo conversores de banda base para banda passante, de forma que eu pudesse trabalhar as minhas formas de onda em banda base com uma frequência de amostragem menor. Por quê? A frequência de portadora que eu utilizei estava em banda L, então eu precisava de uma frequência de amostragem muito alta para poder trabalhar dentro da minha simulação, dentro do meu código MATLAB, resolvendo a portadora. Mas, para trabalhar em banda base, sem a portadora, eu não preciso dessa frequência de amostragem. Então, no passo de modulação, eu inseri um conversor de banda base para banda passante, trabalhei com uma frequência de amostragem menor na banda base, e aí depois, com essa conversão, trabalhei com a frequência de amostragem final de 4 GB, que era a mesma frequência dos conversores analógico para digital dos equipamentos, e, novamente, fiz todo o caminho, apresentei essas formas de onda que eu recebi depois do equipamento, comparando com as que eu gerei numericamente, e comparando os dois setups, com e sem o uso dos conversores, eu cheguei na conclusão de que, efetivamente, eu poderia usar esse setup com a geração numérica das formas de onda no MATLAB e a geração através desses equipamentos COTS, que são equipamentos comerciais prontos para uso, de forma a possibilitar um primeiro experimento no sentido de desenvolver um radar definido por software aqui
até como parte do meu trabalho de pós-graduação dentro do ITA. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Perguntas da audiência, por favor. Aproveitando o tema, né, de software radar, e aproveitando já o teu aprofundamento nessa área, você chegou a fazer uma pesquisa assim na internet mesmo, saber dos radares atuais, se já temos já os software radars? Sim, no começo do meu artigo eu apresento alguns artigos que eu pesquisei, principalmente alguns artigos da I3E, que tratam desse assunto. Em especial, tem um que foi de um congresso sobre radar em 2020, que ele faz uma revisão bibliográfica desse assunto, especificamente. Então, ele traz justamente quais são as vantagens de se utilizar um radar definido por software, primariamente, né, essa questão da flexibilidade de você poder desenvolver de forma mais rápida o radar e as funções que você quer usar dentro desse radar, modularidade na forma que você pode tratar cada bloco dentro do seu radar no domínio digital. É muito mais fácil do que você ter que desenvolver algo num chip e testar, e aí, se não der certo, você tem que desenvolver outro chip e por aí vai. Então, tem um artigo que eu cito, eu não lembro agora de cabeça o autor, mas ele traz bastante das vantagens de se utilizar radar definido por software. Okay? Parabéns pelo trabalho. Eu já fiz uma pergunta lá no chat, no fórum, lá você já respondeu, agora eu vou fazer outra. Você fez uma detecção simples, a tua simulação era testar o caminho do sinal, e aí você fez uma detecção no tempo, um filtro, um match filter, é isso? Você não fez nenhuma análise na frequência ainda, né? Não, então, eu fiz tanto no tempo quanto na frequência. Eu apresentei no domínio do tempo a minha forma de onda, como ela se parece, e nos dois setups, após a conversão analógica digital, de novo, para o meu computador, e também após a inserção dos conversores de banda passante para banda base. E eu apresento, sim, ao lado das figuras, o espectro, como é que fica. Tá? Então, tem no trabalho, tanto no domínio do tempo, quanto no domínio da frequência, e, basicamente, dá para comparar visualmente nas figuras que o espectro ele se manteve. A forma do espectro ela se manteve bem parecida como foi gerada numericamente dentro do meu MATLAB. Entendi, mas a análise na frequência é só para verificação, né? Não é para detecção, é isso? Isso. Eu não trabalhei com o meu modelo um radar completo. Eu só me preocupei nesse artigo com a geração da forma de onda. Então, o filtro casado foi utilizado como um recurso para comparar a qualidade da correlação da minha forma de onda original, numérica, com a que eu recebi. Tá? Então, eu não trabalhei detecção em si. Eu utilizei o filtro casado como um recurso para comparação dos sinais. Para verificar a correlação, né? Obrigado. A pergunta online era sobre o setup de hardware e software, né? Ele comentou que conecta o equipamento, gera o sinal no MATLAB, né? Faz a parte matemática, aí conecta o equipamento via rede. Aí eu perguntei que tipo de software ele usava, né? Se era algum software do gerador de sinal, se era Toolbox, MATLAB. Foi isso, né? Se eu não me engano, foi isso. Isso, então, e respondendo a pergunta, né, eu utilizei os equipamentos que a gente tem disponível aqui no Laboratório de Guerra Eletrônica, do ITA. Então, são equipamentos da Keysight, basicamente é um gerador arbitrário e um osciloscópio com memória digital. E no MATLAB eu utilizei o Toolbox de equipamentos de instrumento. Esse Toolbox, ele tem dentro dele um padrão VISA, que é muito utilizado para conexão com o equipamento. Esse padrão ele se encarrega de formatar as mensagens que eu mando para o equipamento, de forma a trafegar no padrão TCP/IP da conexão Gigabit Ethernet que eu utilizei. Okay?
Moura, você citou que você utilizou alguns equipamentos do laboratório. Quais foram as dificuldades de utilizar esses equipamentos para fazer essa pesquisa? E quais seriam as limitações? Porque você está utilizando equipamentos COTS, né? Quais são as limitações que você vê para um emprego real? Bom, para o emprego real, eu preciso trabalhar em tempo real, né? Se eu quiser desenvolver efetivamente um radar que consiga detectar e processar o sinal. Com o meu setup, eu não consigo trabalhar em tempo real, porque a conexão que eu utilizei com esses equipamentos é gigabit, e ela tem um limite de throughput, um limite de quantidade de dados que eu posso enviar. E aí foi justamente esse limite que me motivou a testar dentro do meu código MATLAB, os conversores de banda base para banda passante, para que eu pudesse diminuir a frequência de amostragem do meu sinal e, com isso, a quantidade de dados que eu precisava estar trabalhando. Porém, como esses equipamentos comerciais, eu não tenho como configurar para fazer essa conversão dentro desses equipamentos. De qualquer forma, antes de enviar para o equipamento, eu precisava converter para a banda passante, e isso já me fazia ter que trabalhar com 4 GB, e aí, de forma nenhuma, com o gigabit, eu poderia mandar essa quantidade de dados para o equipamento e analisar em tempo real. Então, essa é uma dificuldade dos equipamentos que eu estava utilizando. Mas, fora isso, a programação dos equipamentos foi bem tranquila. Tem os manuais dos equipamentos, e com esse protocolo VISA do Toolbox do MATLAB, tudo que você precisa fazer é descrever o teu código que você quer passar para o equipamento, e ele funciona sem maiores dificuldades. E qual a frequência de amostragem na banda base que você utilizou? Sim, eu utilizei na banda base 125, no setup com o conversor, em banda base eu utilizei 125 MHz. Sem o conversor, eu precisava utilizar na banda base a mesma frequência que eu utilizei na banda passante, que foi de 4 GHz. 4 GHz, por quê? Foi para resolver a minha portadora de 1.3 GB, e era uma frequência de amostragem que os equipamentos poderiam trabalhar nos seus conversores digital para analógico e analógico para digital. Mais perguntas da audiência? Não? Você já conversou com o pessoal do IAOP sobre o emprego do seu trabalho? Cheguei a conversar por alto o que eu estava fazendo, né? Esse trabalho ele serve como parte dos experimentos que eu estou desenvolvendo até da minha dissertação de mestrado, mas fica aí de aprendizado. Posso passar o código que eu utilizei até para o IAOP poder desenvolver mais testes. Temos perguntas online, Derek? Não? Mais alguma pergunta da audiência? Bom dia. Você mencionou que você transmitiu e você não fez a detecção, né? Eu queria entender se você fez a ligação direta do seu gerador de sinal com o osciloscópio, e, como pelo que eu entendi, não teve um alvo, né? E se você fez essa ligação direta, você não teve ali, de repente, o efeito do clutter e tal. Imagino que a métrica que você usou foi a autocorrelação para avaliar o teu sinal. Você poderia, de repente, escorrer sobre esses efeitos do clutter, do alvo, como ele poderia influenciar, de repente, na sua autocorrelação? Ou outra métrica que você tem usado para avaliar a qualidade do sinal? Então, justamente, eu utilizei o filtro casado para fazer essa autocorrelação do sinal. O objetivo do meu trabalho era só testar a geração do sinal, então a geração da forma de onda, por isso que eu não trabalhei a detecção em si. Na minha dissertação, eu trabalho um modelo, eu crio um simulador no MATLAB, justamente inserindo aí um sinal de clutter. Eu tento utilizar também um sinal de interferência básico de barragem para verificar os efeitos. Então, eu desenvolvo isso mais na minha dissertação. E quais são os efeitos que eu poderia perceber? É uma distorção maior do sinal, da correlação do sinal, né? Mas dentro desse trabalho, o objetivo foi só verificar a fidelidade na geração da forma de onda. Okay?
Mais alguma última pergunta? Não? Bem, então agradeço, Moura, mais uma vez aí a apresentação do seu trabalho. Tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato, tanto com o Moura quanto com o comandante Tales, sobre o que eles apresentaram aqui. Vamos passar então agora ao último trabalho dessa sessão, né, que é a implementação baseada em FPGA de um processador paralelo FFT multicanal, né, o Tenente Canzio. Né? Canzio, ele é do IPQM, né, da Marinha, né, Instituto de Pesquisas da Marinha. Né? Exatamente. Canzio, você pode discorrer para a gente sobre o seu trabalho, quais foram os objetivos e os resultados que você alcançou? Sim, senhor Magar. Primeiramente, bom dia a todos. Então, o trabalho desenvolvido por mim e pelo capitão de corveta Canizo, aqui presente também nessa sessão técnica, ele tem como principal objetivo a implementação de uma arquitetura de um banco de transformadas rápidas de Fourier, FFT, puramente em hardware. Então, o dispositivo que utilizamos para isso é do tipo FPGA, um dispositivo baseado em gates arrays, né, digitais, que é reprogramável e escalável. E os dois principais objetivos nossos em implementar esse banco de FFTs em hardware foram, o primeiro deles, que a arquitetura fosse capaz de interfacear diretamente com o hardware de RF de guerra eletrônica, que por sua vez tem um alto throughput devido às altas taxas de amostragem envolvidas, e que ele fosse capaz de gerar dados com uma performance muito alta e baixa latência, de forma a otimizar e amplificar a performance de equipamentos de guerra eletrônica. Então, os dois principais intuitos da opção por implementar essa arquitetura em hardware foram esses. E o ponto principal que norteou o nosso trabalho, a nossa principal premissa, o nosso ponto sólido em que pisamos, foi de que pudéssemos implementar uma arquitetura que fosse escalável, sem que fosse necessário um redesign para adequar a implementação ao sinal de entrada. Ou seja, no artigo nós discutimos uma implementação de um banco que contém 3 transformadas de Fourier em paralelo. Só que a arquitetura que desenvolvemos ela é totalmente escalável com relação ao número de transformadas em paralelo e também ao número de canais de entrada, dependendo apenas de parâmetros definidos pelo usuário no momento da síntese do hardware digital, sem que demande um novo redesign, uma nova configuração e adequação de tempos do data flow e de adequação de interfaces para que se obtenha um banco maior ou menor, a depender do caso. Então, num primeiro momento, a gente discute a nossa arquitetura, que ela fundamentalmente é centralizada num banco de FFTs em paralelo, como comentei. Cada elemento FFT é um IP do fabricante da FPGA, que é a Xilinx no nosso caso, e a gente configura esses IPs a depender da nossa aplicação. No artigo discutimos que cada transformada de Fourier teria 8K amostras, com 2 canais cada uma, e um elemento controlador que foi totalmente desenvolvido por nós em linguagem VHDL, linguagem descritiva de hardware, que é um controlador de amostras. Ele faz o papel de receber as amostras que num receptor digital de guerra eletrônica completo viriam do conversor AD, né, que interfaceia com o front-end de RF. Então, esse controlador em VHDL ele distribui as amostras ao longo do banco de transformadas. A distribuição é feita orientada ao momento em que cada amostra chega. E, à medida que cada FFT parcial é preenchida, ele faz o chaveamento para as próximas FFTs do banco até que se chegue ao final do banco. Esse era o papel desse elemento centralizador. Cabe a ressalva aqui também de que o detalhamento de que, além de fazer a simulação da arquitetura implementada, nós de fato testamos a arquitetura, a nossa solução, numa placa de desenvolvimento chamada Zibo Z720 da Agilent, que é baseada tem como elemento central um System on Chip, um SoC, da Xilinx, que contém 2 áreas de programação, uma chamada de PS, que é a parte centralizada num processador ARM, e a parte de PL, que é uma parte de lógica programável, que é puramente FPGA. Então, nesse trabalho, só utilizamos esse lado da lógica programável. Então, só utilizamos hardware mesmo, não utilizamos nenhum elemento centralizador de software, nenhum microprocessador. Ainda falando sobre a nossa arquitetura, então a gente utilizou de 2 memórias ROMs, também sintetizadas em VHDL, embutidas dentro do FPGA, para que essas armazenassem os sinais amostrados. Então, o nosso objetivo com isso, dessa memória ROM,
é assumir a premissa de que a conversão, as DAO conversões do sinal analógico de RF e a conversão analógica digital já foram feitas, e o resultado dessa conversão analógica digital já foi armazenado em memória. Então, o nosso trabalho partiu daí em diante. Então, nessas memórias, nós carregamos sinais conhecidos, e foram sinais que discorremos ao longo do artigo. A saber, discutimos 2 sinais. Num primeiro momento, colocamos sinais CW, um sinal CW numa dada frequência de 650 MHz no primeiro canal e um sinal de 1 GHz no segundo canal. O sinal CW a gente utilizou só para validar a solução mesmo. Então, colocamos esses 2 sinais, estimulamos esses sinais a partir das memórias na nossa implementação. Colhemos as amostras transformadas, e as amostras transformadas nós levamos para o ambiente do MATLAB. No ambiente do MATLAB, nós fizemos o pós-processamento. Então, aplicamos as transformadas de Fourier a fim de conferir os resultados. Aliás, plotamos, né, as amostras transformadas a fim de conferir os resultados. E também fizemos o plot, né, da representação tempo-frequência dessas amostras que recebemos, para ver a coerência, não somente no domínio da frequência, mas também a coerência temporal dos dados de saída da nossa implementação. E, num segundo momento, colocamos um sinal um pouco mais complexo, que foi um sinal com saltos de frequência ao longo do tempo. Um sinal que muito se assemelha a um OFDM, só com poucas portadoras, né? No nosso caso, a gente utilizou 3 portadoras por seção de tempo. Então, era um sinal com 3 subportadoras e que saltava em frequência 2 vezes ao longo da nossa janela de observação. O fluxo foi o mesmo, né? Injetamos as amostras nessa memória de leitura, nessas ROMs, submetemos a nossa solução, os dados transformados pela FPGA foram colhidos, pela FPGA na placa, né? Foram colhidos novamente, colocados no MATLAB. No MATLAB fizemos o pós-processamento para conferir os resultados. Ainda sobre a nossa implementação, o último passo do firmware que colocamos na FPGA foi um analisador lógico integrado de hardware também. A gente precisou utilizar desse analisador lógico como interface entre a placa de desenvolvimento e o computador que estávamos fazendo as análises. Isso é até comentado no artigo, que a gente utilizou desse artefato como uma forma de ter um dispositivo de I/O, mais especificamente de saída da FPGA para o computador, que possibilitasse a nós que colhêssemos os dados transformados pela nossa arquitetura. E o artigo, inclusive, discute, por meio de uns reports do ambiente de desenvolvimento da FPGA, que foi o Vivado, é o ambiente que a Xilinx oferece. A gente obteve alguns relatórios de consumo de recursos de hardware da nossa arquitetura, discriminados por entidades de hardware que a gente implementou. Então, foi possível observar que, inclusive, esse analisador lógico ele consome quase tantos recursos de memórias internas, memórias integradas, quanto a nossa solução de transformadas de Fourier. Então, ele foi um fator bastante limitante do ponto de vista de escalar a nossa arquitetura nesse primeiro momento. A gente até coloca como trabalho futuro que, uma vez que a gente passe a utilizar como forma de interfacear com o computador esse lado de PS que eu havia comentado do System on Chip, que contém software, né, centralizado no processador ARM, a gente passa a ter muito mais opções de interface, então a gente dispensa esse analisador lógico e a gente consegue fazer a nossa arquitetura tomar proporções maiores. É importante ressaltar também que essa questão de escalar a arquitetura, ela possibilita que sinais cada vez maiores sejam transformados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, literalmente, porque a FPGA, diferentemente de microcontroladores e microprocessadores, ela não trabalha com instrução serializada, né? A FPGA ela trabalha com blocos de hardware em paralelo. Então, a gente consegue transformar fatias de sinal realmente de maneira paralela a uma e obter os resultados da saída no mesmo instante de tempo. Então, é importante que se tenha um banco vasto para que um sinal de grande monta, né, de um grande número de amostras, seja processado de forma paralela e se ganhe tempo, né? Inclusive, a vantagem de fazer essa implementação em hardware, ela aumenta à medida que o sinal a ser transformado aumenta também. A gente, inclusive, comenta esse resultado numa das últimas sessões do nosso artigo, onde a gente faz uma breve comparação, embora seja uma comparação grosseira, porque o fluxo de dados da implementação de hardware difere muito da implementação por software. Mas, mesmo assim, a gente fez uma análise quantitativa a respeito da latência para se transformar o mesmo sinal na FPGA e no MATLAB. A gente colocou 2 sinais, né, um para cada canal.
onde cada um dos sinais tinha 24.000 amostras. E a gente transformou esse sinal os dois sinais, né, um para cada canal, de 24.000 amostras, tanto no MATLAB, rodando num processador Intel i9, processador de grande i7, desculpa, última forma, um processador i7 com 2.4 GHz de clock, então um desempenho bom para um computador de laboratório, versus o mesmo sinal sendo transformado na nossa implementação em FPGA, com um clock de 125 MHz, que não é um clock alto para implementações em FPGA, é um valor bastante palpável e até que moderado. E a gente conseguiu transformar o mesmo sinal, obtendo o resultado qualitativamente igual, né, o resultado coerente em ambos os casos, 3 vezes e meia mais rápido na FPGA do que na implementação com o MATLAB. Isso que a gente só estava usando um banco de FFTs com 3 elementos em paralelo. Como eu comentei, a vantagem ela é escalável também em função dos elementos em paralelo. E, por fim, a gente concluiu que, além de razoável, né, além de realizável, a nossa implementação, a arquitetura que a gente discutiu, que o fato dela ser escalável faz com que o único fator que limite as proporções desse banco de transformadas de Fourier sejam os recursos de hardware oferecidos pela FPGA, pelo target. Então, à medida que a gente utilizou uma FPGA relativamente pequena para esse trabalho, porque é um trabalho em bancada, mas ele tem relação com o nosso desenvolvimento lá no IPQM do Magio Marca 3, que tem um receptor digital. Nesse receptor digital, a título de exemplo, a gente utiliza uma FPGA bem maior. Então, à medida que a FPGA sendo utilizada, ela disponibilize de mais recursos de hardware, a gente consegue aproveitar mais dessa característica escalável da nossa arquitetura. Como trabalhos futuros também, a gente colocou como uma sugestão de upgrade, de um próximo passo do nosso trabalho, ter um elemento centralizador de software, a exemplo, essa parte PS, né, do System on Chip, que faça um gerenciamento em mais alto nível das amostras e utilize da FPGA apenas como um acelerador de hardware, ou seja, apenas para implementar essa parte densa de processamento das transformadas, mas que o gerenciamento das amostras seja feito num nível de software, para que se tenha novas possibilidades, como, por exemplo, fazer uma sobreposição de transformadas de Fourier ao longo do tempo, que é um fator que leva, por exemplo, leva para vantagens imediatas, tais como o aumento da resolução temporal das representações tempo-frequência. A gente consegue começar, a partir do momento que se implemente um centralizador em software, a gente consegue utilizar de recursos mais avançados, como o overlap de cada uma das janelas de transformada de Fourier. Isso faz com que o sistema como um todo do receptor digital agregue em funções de processamento a partir dos dados que ele recebe da nossa arquitetura de transformadas. Excelente. Obrigado, Câncio. Perguntas da audiência, por favor? Natália, por favor. Primeiramente, parabéns novamente. Acho que a Marinha é muito avançada nessa parte, né, do MAGE, de compreensão. Tenho curiosidades para conhecer um pouco mais o trabalho dos senhores. A minha dúvida, eu tenho 2 dúvidas. A primeira é se os sinais que vocês testaram, se eles foram simulados, emulados ou foram adquiridos por missões dos senhores. Então, essa é a minha primeira pergunta. Certo. Primeiramente, obrigado. A casa está sempre aberta, né? A gente, inclusive, é um bom momento para isso, essa interação entre forças, né? Com relação aos sinais que a gente colocou, os sinais foram emulados, uma vez que a gente tinha como intuito testar, né, comprovar a coerência dos sinais no tempo com a saída do nosso sistema, que são os sinais transformados, a gente assumiu como premissa de que os sinais poderiam ser emulados mesmo, que a gente só queria verificar a coerência ponto a ponto da nossa arquitetura. Então, os sinais foram gerados no MATLAB, a gente gerou as amostras no tempo do nosso sinal. Então, em verdade, a gente fez no MATLAB um script sintetizador de sinal, né? Um script que recebeu que a gente sintetizou uma função contínua, amostrou essa função, uma taxa de amostragem de 5 gigasample por segundo. O valor, inclusive, foi em consonância com alguns receptores digitais, alguns front-ends ADs que a gente tem trabalhado lá no IPQM, é uma frequência... uma ordem de grandeza de frequência de amostragem razoável, e essas amostras a gente carregou na memória ROM que a gente implementou na FPGA.
Então, a FPGA ela tinha como entrada, como sinal de entrada, um sinal amostrado em memória que anteriormente foi sintetizado no MATLAB. Obrigada pela resposta. E a outra é se vocês pretendem, se a intenção é continuar a evoluir para os próximos passos e se já tem trabalhos na parte de todo o processamento mesmo do sinal em FPGA. Então, detecção, identificação, classificação, se os senhores estão vislumbrando isso aí no futuro. Certo. Sobre os trabalhos futuros, né, no primeiro momento, a gente já tem um trabalho em rascunho, o comandante Canizio, de justamente implementar essas otimizações e começar a colocar essa camada de software para agregar em termos de funcionalidades para o sistema como um todo. Sobre a questão de trazer para dentro da FPGA o processamento dos sinais MAGE, né? Isso a gente já discute internamente, mas no primeiro momento a gente tem como a gente vislumbra, a gente tem a interpretação de que a FPGA mais nos ajuda sendo um acelerador em hardware. Então, a gente começa a analisar um compromisso entre agregar funções para dentro da FPGA, que aí tiraria essas funções de elementos de software naturalmente, e sim, essas funções individualmente, uma vez que elas caibam na FPGA, elas passam a ser processadas de maneira mais rápida, isso é incontestável. Mas a gente a gente começa a complicar, né, a prejudicar o desempenho da FPGA com relação à tarefa básica de ser um acelerador por hardware. Então, num primeiro momento, a gente só enxerga o elemento da FPGA, nesse contexto, né, do receptor digital, como um acelerador de hardware. Então, até onde a gente vislumbra, é interessante que parem nas transformadas, pelo menos por enquanto. Muito obrigada. Só para complementar em relação à pergunta dela, trazer para dentro da FPGA a parte do processamento, acho que é uma coisa que tem que ser bem pensada pelo fato do custo de desenvolvimento, né? Tem que avaliar qual o ganho, né? A gente tem tendido mais para usar o FPGA como acelerador e não como elemento de controle, né? Ainda mais agora com esses dispositivos que é como que ele citou, que são os SOCs. Eles são integrados, né? Tem um processador, né? Nesse caso é um ARM integrado com FPGA. Eles enxergam a mesma memória RAM, né? Eles têm interfaces extremamente rápidas entre eles. Então, é bastante... na verdade, você tem que pensar bem qual o ganho que você vai ter em trazer tudo para dentro da FPGA. Se for uma coisa que seja só um controle e tal, de repente seja melhor manter em processador, né? Obviamente com o processador integrado que possa comunicar rapidamente com a parte de processamento e trazer para o FPGA essa parte mais pesada matemática, que é o exemplo aqui das STFT. Inclusive, no artigo tem lá, né, a complexidade, a gente faz rapidamente uma análise da complexidade. Aí, resumindo, é o ganho de você trazer para dentro da FPGA e ganhar em performance versus o tempo de desenvolvimento, né, e de debug e testes que ele cresce muito quando você traz para dentro da FPGA, especialmente quando desenvolve em HDL, né. No caso, existem muitas ferramentas hoje que auxiliam, né, tradução de código, esses IPs, mas ainda assim precisa aquela análise clock a clock, às vezes, e isso é muito custoso, né. Então tem que colocar na balança. Bem, a gente está no limite do tempo aqui. Eu só queria fazer uma pergunta bem rápida, né? Por que vocês escolheram essas frequências especificamente para trabalhar? 650, né, no CW, 1 GB no pulsado, né? E depois vocês fizeram um salto de frequência em qual faixa? Então, qual foi a razão por terem escolhido essas frequências especificamente? Sim, senhor. Como eu comentei brevemente na pergunta dela, a gente partiu a gente muito se fez referência à arquitetura do receptor digital que a gente vislumbra no MAGE que a gente desenvolve no IPQM.
Então, além das frequências envolvidas nos ADCs típicos para front-ends de RF, né, como eu comentei, trabalham com algumas unidades de gigasample por segundo, uma taxa média, moda, na verdade. É comum de que, uma vez que a gente trabalha numa banda muito grande do espectro para os nossos equipamentos MAGIC, a gente faça down-conversões do sinal para que a gente analise bandas instantâneas menores do que a banda total de interesse. Então, a gente assumiu como premissa que cada sinal dessas bandas parciais, instantâneas, teriam até 1 GHz de banda. Então, é uma realidade nossa lá. Então, dentro de 1 GHz de banda, aí sim a gente passa a falar em uma frequência em banda base de 0 a 1 GB. Essa foi a razão de ter colocado no primeiro teste frequências, tons de 650 MHz, porque está dentro dessa banda de 1 GB, e de 1 GB, que seria o tamanho máximo. E no segundo exemplo do FDM, a gente também fez testes, a faixa de salto do FDM também foi de 50 MHz, a salvo melhor juízo, 400 MHz. Tá certo, muito obrigado. Nós atingimos aqui o limite do nosso tempo, né? Agradeço a apresentação, né, dos senhores, trabalhos excelentes, com aplicação direta para as forças, né? Então, cumpre bem o objetivo aqui do nosso simpósio de guerra eletrônica, e agradeço a audiência pela presença e pelas perguntas. Tá? Em 10 minutos nós teremos nessa mesma sala a sessão técnica número 4, que também continua com o tema de radar e sensoriamento remoto. Então, obrigado a todos pela presença, obrigado aos apresentadores. Está encerrada a sessão.